De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Muito bom poder contar com a sua companhia. E você pode escrever para a gente sem dúvida alguma, né? tudoposso@redefamilia.com.br. Escreva para a gente, faça suas perguntinhas aos nossos entrevistados, aos nossos convidados. Mande sugestões, críticas. Esse é o canal direto que nós temos de contato com você aí de casa. E acesse também o nosso Facebook. facebook.com/programa Tudo Posso. Lá tem todas as receitas, as dicas, as fotos dos bastidores, as nossas entrevistas, conversas, os contatos dos nossos profissionais. É o meio também de você ficar mais perto da gente aqui do Tudo Posso. facebook.com/programa Tudo Posso. E de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, mais de 10 milhões de americanos sofrem de disfunções da ATM. Que sigla é essa? As desordens temporomandibulares, assim chamadas, se referem a um conjunto de condições médicas e odontológicas que afetam essa articulação temporomandibular, localizadas à frente dos ouvidos e que conectam a mandíbula ao crânio, ou os músculos da mastigação, como também estruturas da face relacionadas ao complexo maxilomandibular. A disfunção da ATM está relacionada a hábitos comuns, como o apertamento dentário, o bruxismo, que é aquele ranger de dentes, né? Morder objetos estranhos, roer unhas, mastigar chicletes, postura da cabeça, aquela cabeça para frente, projetada, o de prender o telefone com o queixo, né? Tem gente que fala assim, né? Fica desse jeito aqui, ó. Ou ainda apresentar fatores relacionados com estresse, depressão, ansiedade ou até eventos traumáticos. Para tirar todas as dúvidas sobre essa disfunção da ATM, nós estamos recebendo aqui o especialista em odontologia, mais uma vez conosco, Dr. Paulo Duarte. Paulo, bom dia. Obrigado, Rafael. Bem-vindo. Obrigado pela presença. ATM, fala pra gente, que sigla é essa? ATM, como o nome diz, é articulação temporomandibular, que fica localizado à frente dos ouvidos. São consideradas duas articulações, então uma direita e uma esquerda, e que são extremamente complexas. É considerada uma das articulações mais complexas do corpo humano, Por quê? comparação, porque ela trabalha simultaneamente. São duas articulações independentes, mas que trabalham ao mesmo tempo para executar a fala, para você que é um comunicador, durante a mastigação, durante a deglutição, enfim. Você tem que ter um sinergismo entre os dois lados. Equilíbrio, seria isso? Um equilíbrio, para que ela trabalhe de uma forma que você triture os alimentos ou articule muito bem as palavras, só que com articulações independentes. É diferente, então, do joelho, por exemplo. Do joelho tem nas duas pernas, né? Sim. Mas eu levanto o direito, depois eu levanto o esquerdo. Exatamente. Aqui não tem jeito, não consigo Não tem separar. jeito. É isso? Não tem jeito. Tá. A ATM é o que faz a ligação, então, entre o crânio e o queixo aqui? E a É isso? mandíbula, exatamente. Tá. Composta de músculos, os músculos da mastigação, principalmente músculos temporal e o masseter, ligamentos, Então por isso que chama temporal, mandibular. mandibular. Exatamente isso. E disco articular, que no joelho ele leva o nome de menisco, que é mais conhecido da população em geral. Porém, na ATM, ele leva o nome de disco articular, que é uma cartilagem que diminui o impacto entre a movimentação da mandíbula e do crânio. Que faz o contato, Exatamente. isso, dos ossos ali. Seria o nosso amortecedor, Tá. evitando que um osso bata no outro durante o movimento de rotação. E quando acontece a disfunção? Quando você tem alguns fatores associados. Eu Por até falei, exemplo, deu uma relação ali imensa, sim, né? sim. Na realidade, você falou assim de hábitos e parafunções, como o ranger de dentes à noite, ou bruxismo, Isso. o apertamento, hábitos de morder caneta, o uso constante do chiclete é ruim porque causa microtraumatismo na articulação. E associados a tudo isso, Rafael, você tem a questão de dentes mal posicionados, dentes tortos, necessitando da correção ortodôntica. Como falamos outros dias, de alterações de tamanho de crescimento Da da mordida, mandíbula. né? Isso. Exatamente. As faltas dentais, então os dentes perdidos devem ser repostos por próteses ou implantes para que você tenha um equilíbrio dessa mastigação. E como uma pessoa sabe que ela tem uma disfunção na boca, que ela não tá, que ela tá com dor? Como que ela tem o diagnóstico disso, doutor? Normalmente o paciente começa a relatar dores na musculatura da face. Ele, Dói onde? a região de mastigação, basicamente, estendendo para a lateral da cabeça. Tá. Ela pode ter dor de cabeça. Pode ter uma dor de cabeça que ela acha que é uma dor de cabeça, mas na verdade é uma dor de disfunção articular. Tá? Ela pode sentir uma ligeira pressão em fundo dos olhos, na região posterior aos olhos. O clique articular, principalmente quando você está em casa mastigando num momento mais silencioso,
com som baixo ou televisão desligada e você começa a mastigar e ouve um clique, 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 clique. Então isso é um sinal Quer dizer, de um você princípio ouve de o disfunção. barulho, é isso? Isso, e sente o barulho, e sente esse clique também. Deixa eu ver aqui. Tem um Deu para barulhinho. ouvir, deu para ouvir, Tá ouvindo? de leve. O que é isso, então? Uma disfunção articular, Uma disfunção? que precisa ser examinado, feito um exame específico, chamado ressonância magnética da ATM, aquele exame que você entra naquele tubo, e você vai ver que grau de disfunção intraarticular você Ah, tem. então muda, tem graus, então. Tem graus de Ufa, eu já disfunção. estava preocupado aqui. Será que meu queixo vai cair? Não. Não é isso. Apenas 5 a 10% desses casos de disfunção são tratados com cirurgia ou algum procedimento mais invasivo. A maioria apenas com ajustes oclusais, acertar a questão da mordida, aquelas placas de resina para a pessoa usar durante a noite. Então, apenas fisioterapia, acupuntura às vezes ajuda. A acupuntura ajuda? Por quê? Acupuntura ajuda. Ela trabalha em alguns pontos específicos que tira essas dores musculares. Que a disfunção de ATM ela tem 4 fatores básicos. Ela pode ser apenas muscular, que é uma disfunção dos músculos da face. Ela pode ser articular, apenas uma disfunção dentro dessa articulação onde tem o disco. Ela pode ser mista, que é músculo e articulação associado, ou de origem reumatológica, que é um pouquinho mais raro, mas tem relação às vezes. São degenerações desse disco em função de fatores reumatológicos. Mas normalmente são pacientes que vêm a nós indicados já pelo médico reumatologista. São quadros mais sérios, mais graves. Em função desses quadros serem bastante distintos, eu imagino que cada quadro está relacionado com uma idade, com uma fase da vida, ou não? Sim. Normalmente no paciente jovem, essa disfunção de ATM começa mais com manifestações musculares. E veja que fator interessante. Os quadros de disfunção de ATM atingem mais as mulheres entre 20 e 50 anos de idade. Por quê? Mulheres, de novo vocês vítimas, Elas né? são especiais, né? Elas são especiais. Mas, assim, tem fatores hormonais, questão de estresse, enfim, coisas que são inerentes ao sexo feminino e à faixa etária mesmo. Quanto mais cedo diagnosticado, melhor? Em qualquer doença. Em qualquer doença, qualquer alteração. Se você diagnostica que um jovem está realizando bruxismo ou alguma parafunção por estresse, questão pré-vestibular, mudança de escola, mudança de cidade. Então, tudo isso gera uma ansiedade nos jovens, nos adolescentes ou pré-adolescentes, que começam a desenvolver o apertamento ou bruxismo noturno. Se ele desenvolve isso e o pai ouve o filho rangendo à noite, faz um barulho importante, e aí você nota que essa criança tem relatado, nossa, mamãe, eu quero massinha porque a carne está me doendo para comer. Então, isso já é um alerta de que a criança está selecionando alguns tipos de alimento por textura, em função do incômodo e da dificuldade mastigatória. Então, ela está num quadro de DTM, disfunção temporomandibular. Importante levá-la ao dentista para que ele possa começar um diagnóstico, uma orientação de tratamento. O alerta que o Dr. Paulo falou aqui sobre o bruxismo é muito importante, porque assim, durante o dia, tranquilo, percebo que eu não estou rangendo os dentes. Exatamente. Mas à noite é onde acontece na maioria dos casos, né? É isso, né, doutor? E aí é fundamental que os pais prestem atenção no sono dos filhos, ou de repente o irmão do lado, né? Que barulho é esse que meu irmão está fazendo agora ao dormir? E é um ranger dos dentes mesmo, parece que você vai lixando os dentes ali, é isso, e lixa, né? e desgasta os dentes. Desgasta. E aí vai agravando o problema, porque você causa aplanamento desses dentes e a dimensão vertical, a altura dos maxilares vai reduzindo pelo desgaste dos dentes. Isso vai alterando o posicionamento dos côndilos, da articulação. E tudo isso vai gerando o quê? Um problema a médio e longo prazo, que às vezes inicia numa fase jovem, mas vai estourar, vamos dizer assim, lá pelos 40, 50 anos de idade. Então, prevenindo, tratando de uma forma precoce, você evita, por exemplo, desse paciente adolescente cair numa cirurgia articular daqui 15, 20 anos. Eu brinquei até do queixo cair, né? Eu falei aqui, mas isso é possível? Isso é perceber um certo possível deslocamento e ocorre. com o passar do tempo? Exatamente, isso é possível. E nós que atuamos em hospitais, na retaguarda, eventualmente esses hospitais nos chamam para reduzir mandíbulas que estão luxadas. O paciente vai bocejar ou fazer uma abertura de boca para comer um lanche maior, um x-salada, como ela disse, e luxa, e não consegue reduzir pelo desgaste da articulação. Quer dizer, travou ali. Exatamente. E aí você tem que reduzir e recolocar no lugar. Quem trabalha nesse caso para corrigir o problema, então? Entra o odontologista, é isso? Isso, o cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Tá. Clínico, ele pode diagnosticar e o tratamento efetivamente é pelo especialista em ATM ou cirurgião bucomaxilofacial. Recuperação nesse caso?
Tranquilo. Em cirurgia é tranquilo. Tá. O paciente se afasta por 7 a 10 dias de suas atividades e depois retorna. É interna a cirurgia? Não, é externa. É externa. É externa, na tá. região, à frente do ouvido, uma incisão de 4 centímetros aproximadamente. Tá. Ou, hoje em dia, muitos procedimentos nós temos feitos por via artroscópica, como a ortopedia faz em joelho também. Tá. Doutor, as pessoas que têm lá o terceiro molar, né? Que depois com a evolução da humanidade, muitas pessoas já nascem sem isso, né? Antigamente a gente tinha os molares, né? Antigamente, assim, muito antigamente, porque comia-se carne crua, não é isso, né? Os alimentos hoje estão mais moles, mais palpáveis, né? Não tem tanta necessidade daqueles dentes lá do fundo, os dentes do siso, né? Que a gente fala, isso. Né? Quem tem, quem não tem, quem nasce sem, quem tira, tem alguma relação com a TM? Sim, em alguns casos. Se o siso ele não tem espaço para nascer, ele pode começar a criar uma força de erupção, ele pode querer nascer e apinhar os dentes da frente. E aí você altera a oclusão, você pode alterar a articulação. A ausência dos sisos não causa problema. Okay. É pior que se tem ausência de qualquer outro dente na boca. Tá, porque aí você tem uma alteração oclusão. E o ato de retirar o dente do siso deve sempre ser feito por um especialista em cirurgia oral. Por quê? Se for uma cirurgia demorada, muito traumática, o ato do paciente ficar de boca aberta por muito tempo pode gerar alguma alteração, como se fosse um trauma, uma queda, uma batida. Enfim. Eu passei por cirurgias para tirar e os meus dentes estavam inclusos, né? Isso significa, para você que está em casa, que não entendeu, tem que cortar a gengiva para poder tirar o dente lá de dentro. Exatamente. E aí o dente não saía, estava preso, teve que tirar quebrar, osso, cortar o meio. Foi complicado. Eu imagino. Né? Eu sofri bonito ali, né? Isso tinha meus 15 anos de idade. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Paulo Duarte aqui, hoje falando com a gente sobre disfunção da ATM. Se alguma dúvida ficou, você pode escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Dr. Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Rafael. Seja sempre bem-vindo, né? Obrigado. Mesmo. Maria Cândida, contigo. Eu também quero agradecer a presença do Dr. Paulo e as informações são muito valiosas para todas as pessoas. E relembrar que as nossas entrevistas ficam no Facebook. O nosso Facebook é facebook.com/programa Tudo Posso. Lá tem nossas fotos, nossas entrevistas, nossas receitas, enfim, tem muita coisa boa. Tudo que você perdeu está lá. Mas agora eu quero dar uma dica para você. Você quer um carro novo? Quer mesmo? O seu carro novo está mais perto do que você imagina. Ligue agora para 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol, olha aí o Volkswagen Gol, a partir de R$ 372 mensais. Mas se você preferir, tem o Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434. Tem também o Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês e muitos outros carros, os carros que você quiser. Não perca tempo não. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo sem pagar nada de juros. Olha que legal. É isso mesmo que você ouviu. Sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe o atendimento de primeira, você é muito bem tratado e pode escolher um plano que cabe no seu bolso, que você pode pagar. Tudo sem burocracia, muito fácil. Ligue agora mesmo, mas tem que ser agora, para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo, o carro dos seus sonhos com a Embracon. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos com o chefe Beno. Já, já.